Trabalhar fora com fibromialgia. Já aviso que esse vai ser um vídeo provavelmente longo, porque tem muita coisa para falar. Eu ia fazer uma live sobre isso, mas decidi gravar um vídeo para ficar salvo aqui. Muitas pessoas preferem vídeo também do que live, consegue assistir na hora que quiser e tudo mais, mesmo que eu deixe gravado, né? Às vezes não é tão bom. Então, eu abri um box de perguntas lá no meu Instagram falando sobre trabalho, mesmo porque eu compartilhei um pouco do meu trabalho e muitas pessoas não sabiam que eu tinha um outro trabalho além do projeto de Bem com a Fibra. E na verdade esse meu outro trabalho, que é com projetos digitais, eu trabalho com alguns cursos do Dr. Augusto Cury, um escritor famoso, que muita gente conhece. E muita gente ficou surpresa, né, de saber isso. Na verdade, esse trabalho é o que eu gasto, né, aí a maior parte do meu tempo. O projeto eu acabo fazendo nas horas extras, ou seja, não me sobra muito tempo no dia a dia, porque além disso eu ainda tenho meu doutorado também. Então, vocês podem imaginar que eu trabalho muito. Então, hoje, mesmo trabalhando de casa, que acaba sendo muito mais flexível do que quando eu trabalhava fora, ainda assim eu tenho uma carga de trabalho bem alta, seja de horário mesmo, de tempo de trabalho, quanto quantidade de coisas mesmo, principalmente mentalmente. É um trabalho que me exige muito raciocínio, muita pesquisa, muita escrita. Então, o meu esgotamento hoje é muito mais mental do que físico. Claro que isso acaba respingando no físico também. Uma, porque eu trabalho no computador. Então, muitas pessoas perguntaram, né, sobre ficar na mesma posição e tal. Então, esse pra mim também é um grande desafio hoje. E assim, eu vou falar algumas coisas, não é a solução definitiva, a resposta para todas as perguntas, mas sim a minha experiência com o trabalho, um pouco daquilo que eu acredito e talvez algumas dicas, algumas reflexões para ajudar vocês a entender um pouco melhor, tentar lidar um pouco melhor com isso. Então, assim, chegaram muitas perguntas e eu quero falar de todas elas, porque eu acho todas muito importantes, então estou com as minhas anotaçõezinhas aqui. E aí, assim, acho que uma das queixas principais das pessoas é sobre fadiga, como lidar com o esgotamento, como lidar com a fadiga, com o cansaço, com a falta de energia, de disposição, que pra mim também é um dos grandes desafios, porque a dor eu consigo driblar um pouco melhor, a não ser nos dias que eu tô muito tenso, assim, com muita dor, crise, que aí fica bem difícil. Mas a fadiga é aquela coisa que tira sua motivação e dá vontade de não fazer nada. Então, como conciliar essa fadiga com o trabalho, né? Sendo que a gente precisa de energia para fazer um trabalho bem feito. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui não servem só para lidar com o trabalho em si, mas sim com a fibromialgia como um todo. Por exemplo, isso da fadiga. Como lidar com a fadiga no trabalho? Na verdade, eu acho que a pergunta é como lidar com a fadiga na vida. Porque a fadiga ela vai afetar tanto os seus relacionamentos, quanto o seu trabalho, quanto a sua vida em casa, quanto o seu lazer. Então, não é exatamente como lidar com a fadiga no trabalho, sim como lidar com a fadiga. Que estratégias eu posso fazer para lidar com a fadiga na vida? Tendo um bom controle da fibra, no geral, isso vai facilitar todos os aspectos, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja nos relacionamentos. Eu não acho que tem algo imediato que se possa fazer para cuidar da fadiga agora. Estou precisando trabalhar, estou com essa fadiga. Mas sim uma coisa a longo prazo, de pequenas mudanças que aos poucos você vai conseguir ir fazendo para no médio e longo prazo conseguir melhorando essa questão da fadiga. Um dos grandes problemas de trabalhar fora é a questão do deslocamento. Então, para quem trabalha muito longe, para quem tem condições muito ruins de transporte para chegar até o trabalho, isso é um grande desafio. Carregar a mochila, carregar a bolsa, ter que ficar em pé muitas horas no transporte, toda amassada. Né? E para mim, quando eu atravessava a cidade para trabalhar, para estudar, enfim, em São Paulo, super caos, isso era um grande desafio para mim, de lidar com essa questão do deslocamento. E o que eu fazia era muitas vezes sentar no chão, colocar a mochila no chão, tentar fazer horários fora do pico para conseguir
ter um pouco mais de liberdade, de espaço no transporte. Mas eu sei que isso, infelizmente, não é a realidade de muitas pessoas. Muita gente acaba parando de trabalhar porque não está conseguindo lidar com todas as questões envolvidas. Tem uma questão muito delicada que é sobre aposentadoria por invalidez, afastamento. Inclusive, eu estive numa reunião recentemente na Sociedade Brasileira de Reumatologia, super legal. E lá estavam representantes da Abrafibro e da Anfibro, que são organizações de pacientes para lutar pelos direitos dos fibromialgicos. E essas associações estão à frente aí de conseguir mais direitos perante o INSS, essas questões que eu acabo não me envolvendo muito, porque o meu projeto ele é muito mais focado para as pessoas como indivíduo. Mas algumas coisas acho que são importantes, como por exemplo, garantir acesso a tratamentos, a afastamento quando estivermos em momentos muito complicados no trabalho, para poder ter um espaço para se cuidar, né? Mas isso vai exigir também um tratamento acessível, porque não adianta você se afastar se você não tiver recursos para se tratar. Então eu acho que são questões muito polêmicas. Tem alguns vídeos já no meu canal falando sobre isso. E nesse vídeo aqui eu vou focar um pouco mais nas nossas estratégias para lidar com as questões do nosso dia a dia, já que essas questões maiores, né, mais macro, levam muito tempo e envolvem muitos fatores muito delicados. Mas eu acho que é muito importante dispensar isso, porque existem pessoas muito diferentes, em condições muito diferentes, sociais, econômicas, tipos de trabalho, né? Muitas pessoas me mandaram mensagem aqui falando: sou professora, tenho 19 turmas, sou técnica de enfermagem, dou plantão, dentista que tem que ficar em pé numa posição meio curvada. São profissões que demandam muito do corpo, né? E as pessoas me perguntaram: Lívia, se você tivesse hoje um trabalho de 8 horas, de carga horária fixa, tal, você acha que você daria conta? E a resposta é: não sei. Eu não sei se eu daria conta. Na época que eu trabalhava fora, eu dava conta, eu trabalhei 4 anos fora, ainda estudando à noite. Sinceramente, eu não sei como eu dava conta, mas eu dava. Eu estudava à noite, chegava em casa super tarde, entrava no trabalho lá do outro lado da cidade, 6h30 da manhã. A minha faculdade era uma faculdade muito difícil, fiz farmácia na USP, e é um curso extremamente puxado, era uma loucura, eu estudava muito. Mas foi uma época que eu tinha péssima qualidade de vida. Assim, eu chorava todos os dias, eu passava muito mal, faltava várias vezes na faculdade. No trabalho, eu consegui encontrar algumas formas de melhorar um pouco a minha qualidade de vida, porque a empresa tinha muitos recursos, então eu conseguia trabalhar de casa às vezes. Eu conseguia desenvolver uma comunicação lá com a minha coordenadora para ter mais dias de home office, para conseguir sair mais cedo, compensar em outros dias para fazer fisioterapia, um tratamento que eu fiz no HC uma época. Então aí acho que a gente esbarra em uma outra questão que é muito presente, não só em questões de trabalho, mas em tudo que eu vou falar aqui, que é a nossa comunicação e nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Eu acho que esse é um dos grandes problemas de quem trabalha fora, que é ter um espaço de confiança e de abertura e de segurança para expor as suas necessidades e falar quando você não estiver se sentindo bem e conseguir aquilo que você precisa, seja um momento de descanso, seja uma carga horária um pouco mais leve, seja mais flexibilidade nas atividades, nos prazos. Até uma coisa engraçada, gente, porque recentemente a gente começou um projeto aqui dentro desse meu trabalho super puxado. Então, quando a gente está em lançamento de alguma coisa, é muito intenso, a gente trabalha muito, trabalha de madrugada, trabalha de fim de semana. E a gente estava aqui num ritmo já há muitos dias seguidos de muito trabalho. Eu estava muito cansada, precisando muito descansar. Todo mundo no meu trabalho sabe que eu tenho fibromialgia. Nem sei se alguém vai estar assistindo isso, mas se estiver já vai ficar sabendo. E todo mundo sabe que eu tenho fibro, mas é muito engraçado, que é muito delicado o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente tá nesses momentos. Eu tava já sentindo há alguns dias que eu já tava chegando no meu limite, seja físico, seja mental ou emocional, porque você vai percebendo que o trabalho não vai ter fim, que você tá acabando uma coisa e aparece outra. O momento em que você imaginou que você ia descansar, você não vai, porque vai ter mais coisa para fazer. Isso começa a gerar um estresse, um medo, e vai intensificando os sintomas. Às vezes nem é tanto o cansaço físico, mas isso somado com esse estresse emocional do medo,
de será que eu vou dar conta? Será como que vai ser? Eu vou ter algum momento para descansar? O que será que vai acontecer se eu passar mal? Eu vou saber falar? As pessoas vão entender? Isso tudo gera um estado tão estressante que eu arrisco dizer que é um dos piores problemas para quem trabalha fora. É saber se comunicar e se sentir seguro de saber que vai ser ouvido, reconhecido, respeitado nessas necessidades relacionadas à fibromialgia. E apesar de todo mundo saber que eu tenho fibro, ainda assim eu me sinto extremamente insegura de falar e de pedir por coisas que eu preciso. Por exemplo, ficar um dia off, me desconectar um pouco, descansar, dormir mais cedo. Eu sou uma pessoa que funciona muito de manhã. À noite não é um horário bom pra mim, atrapalha muito o meu sono e o sono pra mim é muito fundamental pro meu bem-estar. Quando eu durmo mal, eu fico com muita dor, com muita fadiga, e se isso vai se acumulando, desanda totalmente, eu entro em crise. Então, mesmo tendo essa relação super aberta, super transparente no meu trabalho, eu fiquei super insegura e foi engraçado perceber que muitas vezes a gente espera reconhecimento e um movimento do outro. Então, se eu tô assim mal, inconscientemente eu percebo lá dentro uma vontade de que as pessoas me deem esse espaço sem que eu precise pedir, que as pessoas percebam que eu preciso de descanso e me deem isso sem que eu precise falar. Porque falar e pedir por isso é estressante. Ah, preciso descansar. É o medo de acharem que você tá fazendo corpo mole, braço curto, que não tá querendo, que é preguiça. Iniciar essa conversa é algo que demanda muita energia e causa muito estresse, né? Pode causar muito estresse. E aí a gente acaba muitas vezes ficando com raiva e irritado porque a gente tá esperando que o outro faça isso por nós. Pô, sabe que eu tenho fibromialgia? Será que eu não poderia descansar um pouco? Mas a verdade é que as pessoas nunca sabem o que está passando com a gente. Então, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja ter essa conversa, expor essa vulnerabilidade, cabe a nós pedir pelo nosso espaço e pelas coisas que a gente precisa. Isso aconteceu aí semana passada comigo e eu achei assim, curioso, né, de perceber o processo interno acontecendo aqui. Mesmo já tendo muita consciência sobre a doença, mesmo falando muito sobre isso, a gente acaba passando pelas mesmas inseguranças. Então, essa forma de se relacionar, seja com seus chefes, seja com seus colegas, eu acredito que dando atenção a isso, melhorando, criando coragem, criando estratégias para ter uma boa comunicação, já alivia em grande parte o nosso estresse de trabalhar fora. E isso eu consigo hoje através da comunicação não violenta. Eu sempre recomendo isso aqui, eu acho que é algo fundamental para todas as pessoas, mas para quem tem fibromialgia é extremamente importante. É um livro do Marshall Rosenberg e é uma forma de enxergar os conflitos, as necessidades de uma forma muito bonita, que melhora muito a forma como a gente se comunica, se relaciona, pede as coisas que a gente precisa, criando espaços de confiança, espaços de troca, de respeito. Então, através disso, eu consigo hoje desenvolver conversas e desenvolver pedidos para aquelas coisas que eu acho que são importantes para mim, sem que isso ofenda o outro, sem que eu me ofenda. Traz muito mais harmonia nessas relações que eu acho que são fundamentais quando a gente pensa em trabalho. Em qualquer ambiente, qualquer lugar em que você esteja se relacionando com alguém, principalmente com a fibro, você vai encontrar esses desafios. E estar preparado para isso é muito importante, né? Muitas das mensagens que eu recebi aqui relacionadas ao trabalho citavam essa questão de como lidar com a cara de desconfiança das pessoas quando eu falo que eu tô com dor, como lidar com meu chefe que não entende muito bem e não quer negociar comigo prazos, porque de repente essa semana eu consigo entregar um projeto em um dia porque eu tô muito bem. E semana que vem eu tô em crise e eu não consigo fazer isso no mesmo prazo. Como explicar isso? Como conseguir que as pessoas que trabalham comigo entendam que eu tenho ritmos que podem variar muito de uma semana para outra, de um dia para o outro? E isso tudo eu acredito muito que vem com uma comunicação. Mas primeiro a gente mesmo precisa entender melhor o que está acontecendo aqui dentro para conseguir expor isso para o outro. Esse é um processo que eu acho que é muito importante e que precisamos estar atentos e nos empenhar nessa direção. E aí perguntaram assim, ainda nesse sentido, como falar na entrevista que eu tenho fibromialgia? Eu devo falar? Como que eu falo isso? Sinceramente, eu não acho que é algo que deva ser falado na entrevista, porque infelizmente
ainda existe muito preconceito em relação a doenças crônicas, em relação à fibromialgia, então nem se fala. Infelizmente é uma coisa ainda que eu acho que pode mais prejudicar do que ajudar. Aí é uma questão de você entender para qual tipo de trabalho você está se candidatando naquele momento, se é algo que naquele momento você consegue dar conta e fazer algumas escolhas, né? Por exemplo, essa moça que falou, sou professora, tenho 19 turmas. Eu entendo que tem uma questão aí financeira, muitas vezes, eu preciso do trabalho, eu preciso do dinheiro. Putz, eu precisaria de um auxílio. Ok, mas hoje, olhando para a sua vida hoje, a gente sempre tem algumas escolhas a serem feitas, seja de diminuir os nossos custos de alguma forma, né? Salvo algumas raras exceções, que são situações muito complicadas mesmo. Mas eu sempre acho que existe alguma possibilidade de mudança de escolha para que a gente tenha um pouco mais de qualidade naquilo que a gente faz. Porque afinal, se o governo não vai fazer nada por mim agora, se o meu chefe não está conseguindo fazer nada por mim agora, eu sou a única pessoa que ainda posso ter alguma atitude, alguma mudança para fazer eu me sentir melhor. Essa questão de entrevista eu acho muito complicada, mas quando você já está num trabalho, tem um gestor, um chefe, alguma coisa, eu sei que muitas vezes os chefes podem ser terríveis, já passei por isso, inclusive às vezes eu acho que é pré-requisito a pessoa saber lidar mal com pessoas para ser chefe, que eu vejo isso muito acontecer, mas ainda assim, quem sabe a gente consiga encontrar formas através desses recursos de comunicação. Não deixem de ler, comunicação não violenta. Deixa eu ver o que mais perguntaram. Em relação a como lidar, como me preparar para momentos que eu sei que vão ser muito exigentes, muito corridos. Né? Ou projetos que eu vou entrar que eu sei que vão me demandar muito, que vão ter prazos curtos. Tem a questão de preparo da comunicação, que é isso, de conseguir desenvolver um espaço de conversa e ser sincero em relação às suas necessidades com as pessoas que estão envolvidas no seu trabalho. Mas também uma questão de preparo seu, que para mim é o mesmo preparo que eu faço para quando eu vou viajar, quando eu tenho uma festa, quando eu tenho alguma atividade que eu sei que vai me demandar muito, que é um cuidado maior com o meu sono, com a minha alimentação, nos dias anteriores a isso. Ter o máximo de informações possíveis sobre o que eu vou fazer, que dias que eu vou ter que fazer o quê, quais são as coisas, para eu conseguir organizar minha agenda, para ter um pouco mais de tranquilidade, saber quando que eu vou poder descansar, quando que eu vou precisar sair. E esse preparo envolve, em grande parte, um preparo emocional, né? Muitas pessoas falaram dessa questão de como lidar com a tristeza por estar sentindo dor, como lidar com a depressão por estar sempre mal, como lidar com o sentimento de incapacidade, com a frustração, com a dificuldade de aceitação. Então, esse trabalho emocional é uma coisa para ser desenvolvida todos os dias, do mesmo jeito que você tem que prestar atenção, tomar cuidado com o seu tratamento, com a sua alimentação, com o seu sono. Eu ainda acho que as emoções são coisas ainda mais importantes do que isso, porque uma emoção desestabilizada, ela inviabiliza todo o resto. Quando você está muito mal emocionalmente, aí desanda a dieta, desanda o exercício físico, desanda as relações, desanda a sua motivação para fazer qualquer coisa. Por trás de tudo aquilo que a gente faz, existe um estado emocional que, se não estiver bem, se não estiver bem trabalhado, e aí é como academia, a gente vai na academia para trabalhar o músculo, a gente precisa de recursos para trabalhar o nosso músculo emocional. Seja através de terapia, com algum psicólogo, seja através de livros que você pode ler para se autoconhecer, para se desenvolver, cursos, terapias alternativas, complementares, que hoje existem milhares, né? Terapias espirituais, independente da forma que seja, trabalhar esse processo de aceitação, de frustração, de ter resiliência em relação àquilo que a gente pode ou não fazer no momento, aquilo que a gente tem condições hoje de fazer, ou que talvez hoje para mim esteja sendo muito difícil, estou passando os meus limites, eu preciso abaixar um pouco a bola, dar um passinho para trás. Lidar com isso é uma coisa que, independente do trabalho, está presente a todo momento na nossa vida. Seja para conseguir cozinhar, lavar uma louça, cuidar da casa,
dar atenção para suas relações, conseguir estar presente em eventos de família, de amigos. Essa frustração sempre nos acompanha. Para mim é um dos principais pilares que eu dou foco na minha vida para conseguir lidar melhor até mesmo com o meu trabalho. Conseguir essa aceitação que me dá muito mais serenidade para conseguir tomar as decisões que eu preciso tomar quando eu me deparo com algum desafio, alguma questão como essa que aconteceu na semana passada, de estar muito cansada e estar com muito medo de falar sobre isso, até chegar num ponto do meu limite, e aí de fato eu consegui falar uma coisa super simples. Acho que para a pessoa que ouviu não foi nada demais, mas para mim envolveu um processo de muitos dias pensando sobre aquilo, de choro, de falta de sono, para simplesmente conseguir emitir uma frase de: estou muito cansada, eu preciso descansar, tudo bem eu ficar esse dia off? Eu fico até com o olho cheio de lágrimas de falar sobre isso, porque é um processo que é muito intenso para quem tem fibra. E para quem não tem, muitas vezes parece tão simples, e pra gente é um conflito interno que tira o nosso sono, que às vezes leva dias, semanas. Mas é muito libertador quando a gente cria essa força, essa coragem para saber nos respeitar e pedir aquelas coisas que a gente precisa. Claro que com recursos, como eu falei, da questão da comunicação não violenta, a gente se conhecer e ter estratégias para conseguir expressar aquilo que a gente precisa de formas que aumentem as chances da outra pessoa nos entender, nos compreender, é muito importante. Se a gente fala de qualquer jeito, isso chega, sei lá como, no outro e volta pra gente de um jeito que não é o que a gente queria. Se empenhar nesse sentido de melhorar as formas de se comunicar, eu acho que é muito importante também. Já falei aqui 1000 vezes, tô repetindo. E aí, com tudo isso, muitas perguntas de como lidar com a fadiga no dia a dia, com a dor no dia a dia, ficar muitas horas na mesma posição, como trabalhar nas crises. Então, hoje em dia, como eu falei, eu tenho um pouco mais de flexibilidade no meu trabalho, apesar de ter muito trabalho. E muitas vezes não tem o que fazer, tem que trabalhar mesmo estando em crise ou mesmo estando com muita dor. Mas, por exemplo, lá na Pfizer, quando eu estava em momentos muito ruins, eu consegui negociar com a minha chefe, por exemplo, trabalhar de casa mais vezes, mudar o meu horário lá. Ou ainda assim que seja, por exemplo, eu mesma, tô aqui na mesma posição muito tempo. Me policiar para levantar de vez em quando, para deitar. Então, às vezes, eu tô aqui no meio do dia e eu tô com muita dor, minha perna já tá doendo muito, minha coluna já tá doendo muito, isso já tá tomando conta da minha cabeça. Eu simplesmente vou ou pra cama ou pro sofá, deito, estico, coloco as pernas um pouco para cima e relaxo para deixar a minha musculatura se acomodar e se recuperar um pouco. Isso vale tanto para dor quanto fadiga para mim. Então, na empresa eu me movimentava, eu fazia aquela ginástica laboral quando tinha, senão eu ia até o banheiro, ou levantava para tomar uma água, mudar de posição. São estratégias simples que você pode fazer que podem te ajudar. Muitas vezes um alongamento, vai até o banheiro. Muita gente mandou para mim: eu deito no chão do banheiro, no trabalho, eu vou para a cabine e me alongo. Cada um se vira como pode, dentro daquilo que consegue fazer. Mas eu acho que cada vez mais estamos abrindo espaços dentro dos ambientes de trabalho para essas pequenas coisas, Todo mundo fala muito hoje em qualidade de vida e tal. E por mais que a empresa fale, muitas vezes seu gestor não entende aquilo, não é por mal, mas ele não entende as suas necessidades naquele momento. E aí volta a cair na questão da comunicação, mas a pessoa vai ficar achando que eu levanto muito e tal. Melhor do que ela ficar achando é você falar sobre isso antes. Quando eu tinha minha gestora lá, eu tava morrendo de medo do que ela iria pensar, porque eu aparento aqui estar super saudável, super bem, eu sou super sorridente e eu vou pedir pra ficar de casa porque eu não tô bem, ou eu vou pedir, sei lá, afastamento. Então eu já chegava falando: olha, eu sei que isso é esquisito porque eu não aparento ter nada, mas a fibromialgia é assim. Por mais que por fora esteja tudo bem, eu enfrento muitos desafios aqui internamente, tem muitos dias que eu tô com muita dor e ninguém nem tá sabendo, e eu tô aqui e eu me esforço, eu quero muito fazer um trabalho de qualidade, eu quero muito conseguir entregar o meu máximo e ser produtiva. Mas tem dias que pra mim isso é muito difícil, eu entendo que seja difícil também pra você de compreender, mas eu queria pedir sua ajuda para que eu possa
fazer isso de uma forma melhor, que isso fique melhor pra mim e que também vai acabar sendo melhor pra você também, porque eu vou conseguir trabalhar de uma forma que eu vou entregar muito mais e tal, enfim, coisas desse tipo que vão abrindo espaços de vulnerabilidade onde a gente consegue expor aquelas coisas que a gente realmente precisa. E hoje no meu trabalho, muitas vezes também eu acabo conseguindo me comunicar, às vezes não. E por mais, como eu falei, todo mundo sabe que eu tenho fibra, eu continuo tendo esses desafios. E são escolhas que a gente tem que fazer diariamente que envolvem muita coragem de expor essas necessidades, né? Envolve muita coragem de respirar fundo e se libertar do o que será que vão achar, o que será que vão pensar? E muitas vezes falar sobre isso. Eu tô morrendo de medo do que você vai achar disso que eu tô falando, mas eu tô precisando muito falar sobre isso. Isso é muito importante pra mim, eu não tô me sentindo bem, já tirou noites de sono, porque eu tenho muito medo de como que isso vai chegar. De eu falar que eu tô com dor, de eu falar que eu tô com fadiga, disso ser super estranho, porque eu não aparento ter nada, e esse é um desafio que eu tenho diariamente com a fibromialgia e tal. Dependendo do nível de consciência da pessoa, né, às vezes você vai ter que explicar um pouco mais sobre o que é a fibromialgia. De novo, cai na questão de você estar mais preparado, tanto emocionalmente, porque muitas vezes a resposta do lado de lá não vai ser a que você gostaria. Não vai ser o que você espera. Ter essa consciência e estar tranquila em relação a isso, sem ficar com raiva do outro, sem jogar para o outro a culpa, a responsabilidade pelas suas necessidades. Estar preparado para isso vai te ajudar muito a lidar com essas questões e ter cada vez mais coragem de falar, de expor aquilo que você precisa, de negociar coisas, né, sem que a pessoa pense coisas de você. Porque muitas vezes o silêncio acaba sendo pior exatamente porque a pessoa começa a imaginar coisas. Então, eu sempre acho que é melhor a gente falar e ser sincero antes de criar um espaço para a pessoa imaginar aquilo que ela quer, né? E aí você vai ter que encontrar os recursos dentro da sua vida, sabendo quem são as pessoas com quem você precisa conversar, qual é a sua condição no momento, para que você consiga se relacionar e pedir essas coisas que você precisa. E aí trabalho, fadiga e dor no meu dia a dia. Como eu falei, muitas vezes eu tenho crises de fadiga, assim, repentinas no meu dia a dia. E por ter um horário um pouco mais flexível, eu consigo, por exemplo, tirar 15 minutos para descansar e depois conseguir retomar para aquilo que eu preciso fazer. Para quem trabalha fora, eu não sei como isso pode ser feito, varia muito, né, de empresas. Tem empresas que têm espaços, tem tipos de trabalho que não. Então, eu já atendi pessoas, por exemplo, que eram autônomas, dentista, e, estava muito difícil. Ela começou a perceber que horários ela tinha mais fadiga, ela começou a remanejar os próprios pacientes e abrir mão de alguns horários para ter um pouco mais de descanso para conseguir continuar trabalhando. Então ela acabou diminuindo um pouco a renda dela, mas que no fim das contas compensou muito. Porque, por exemplo, ela deixou de usar alguns medicamentos, ela teve muito mais qualidade de vida em outros sentidos. Então são escolhas que a gente precisa fazer que é dentro da realidade de cada um, né? E não tem como generalizar e dar uma receita de bolo para isso. O trabalho é uma questão muito difícil, muito complexa. Essas questões de afastamento eu acho que são muito importantes para dar apoio para as pessoas, mesmo que seja respaldo para quando a gente for falar as coisas. Então, por exemplo, se a fibromialgia é mais reconhecida, é mais disseminada, que é um trabalho que, né, todo mundo vem tentando fazer, a gente tem mais respaldo na hora de pedir coisas dentro do nosso trabalho. Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas de perceber o que eu preciso abrir mão mesmo. Talvez tenha que mudar de trabalho, mudar a forma de trabalhar, mudar a carga horária, mudar o lugar que eu trabalho, mudar a forma como eu enxergo o meu trabalho. Que muitas vezes o estresse gerado pelos nossos pensamentos é até pior do que o desgaste físico, né, o desgaste de se locomover. Então, existem muitas coisas aí envolvidas com isso. Gente, esse vídeo já tá com meia hora. Tô aqui falando sem parar, segurando o celular na mão. Meu braço já está dormindo. Eu não sei se frustrou vocês no sentido de mas eu queria uma solução para como que eu vou trabalhar fora e como fazer isso. A verdade é que esse é um processo que é muito complexo e muito individual, né? No meu caso, eu fui encontrando formas
de conseguir me manter ativa, conseguir continuar trabalhando. Eu tive que parar por um tempo, quando eu saí da Pfizer, eu fiquei meses sem trabalhar oficialmente, formalmente, porque eu estava num nível de cansaço e esgotamento muito grande, mas aí a gente precisa saber o que fazer com esse nosso tempo e como conseguir essa reabilitação, né? No meu caso, eu fiz basicamente sozinha isso, né? Trabalhando as minhas emoções, fazendo as mudanças alimentares, trabalhando a minha forma de enxergar as coisas que me gerava muito estresse, acabava com a minha energia, muitas vezes ficava remoendo coisas tanto tempo que não me sobrava mais energia para nada. Então eu comecei a olhar para essas coisas, cuidar dessas coisas, inserir a rotina de exercício físico na minha vida. Eu sempre fui muito ativa, mas fazer isso com frequência, com respeito aos meus limites. Eu tive que reduzir muito a carga de exercício do que eu era acostumada a fazer, para não entrar em crise, para não ter lesão, melhorar o meu sono, meditação, ver os alimentos que interferem com o meu sono. Praticamente vir uma nova profissão você cuidar da fibromialgia. Mas com tudo isso, hoje eu consigo ser ativa, eu consigo trabalhar, me sentir útil, contribuir, fazer aquilo que eu sinto que eu vim para fazer no mundo. E eu acho que isso não tem preço. Eu acho que se sentir útil, ter um lugar onde você consegue contribuir, nutre, pelo menos para mim, nutre a alma e é até terapêutico. Então, às vezes as pessoas falam, eu queria me aposentar por invalidez porque eu não consigo fazer nada. Eu sinceramente não sei se esse é o melhor caminho, ou pelo menos se é o caminho definitivo, né? Talvez seja por um tempo. Mas se a gente não tem em mente que nós temos algo a contribuir, nós temos um espaço onde a gente tem coisas para fazer, e é muito bom se sentir útil, é muito bom se sentir capaz. E dentro dos limites de cada um, eu acho que é possível encontrar formas para recuperar isso, ou para potencializar isso. Acho que a mensagem que fica é: olha para sua vida com carinho, olha para sua vida com cuidado. Busca entender as coisas que não estão tão à vista, busca entender as coisas que estão lá atrás, lá no fundo, que muitas vezes a gente não quer olhar. Porque eu tenho a sensação que muito mais do que esses detalhes do dia a dia, da logística das coisas, das atividades que a gente faz, eu acho que existe uma coisa muito mais profunda que é a base de tudo isso, é que é onde a gente realmente consegue agir para mudar a nossa forma de se relacionar com a fibromialgia e ter uma vida melhor. Que são essas coisas lá no fundo, nossas dores, nossos medos. E ter coragem de olhar e cuidar disso é fundamental para tudo. Então, deixem suas dúvidas aí mais específicas de trabalho, depois eu posso ir gravando no próprio Instagram, fazer uns stories, deixar lá fixo para vocês. Mas eu acho que eu desabafei aqui, porque também tô passando por um momento bastante difícil em relação ao trabalho, de medo, da minha capacidade, da capacidade do meu corpo. E olhar para isso e cuidar, ter atenção a esse medo tem me ajudado bastante a tomar decisões e conseguir lidar melhor com elas. Então é isso, gente. Obrigada aí por assistirem todos Guerreiros. Praticamente um filme, mas espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Um beijo.